A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, meu Deus, apresentamos nossas vidas com tudo que temos e somos a Ti. Pedimos Tua bênção, pedimos Tua graça, tudo aqui consagramos para Ti, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Que tudo aqui, Senhor, esteja debaixo do Teu domínio, do Teu controle e do Teu cuidado, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, muito feliz, mais um vídeo que nós vamos deixar aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar, acerca de nós sermos árvores frutíferas. Quando o Senhor olha para nós e Ele procura os nossos frutos, Nós vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de Mateus 21:19, que diz assim: avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Glória a Deus. Palavra curtinha hoje, Essa palavra aqui vem falando de Jesus. Vinha com seus discípulos, a palavra de Deus diz que ele estava com fome. E ele foi procurar na figueira os frutos para se alimentar. E como ele não achou nenhum fruto naquela árvore, a palavra de Deus diz que ele amaldiçoou. Era uma árvore que só tinha folhagem, só tinha folhas, mas não tinha fruto. E a palavra de Deus diz que depois que Jesus amaldiçoou aquela figueira, ela secou. E os discípulos ficaram realmente muito, impressionados com aquela árvore. E é interessante porque se nós formos ver um pouquinho mais adiante, também aparece a referência no livro de Marcos e ela fala, que Jesus procurou sim esses frutos, E ela traz uma referenciazinha, ela traz uma informação um pouquinho maior do que aquela que nós acabamos de ler no livro de Mateus, que diz assim, e chegando nela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então a gente começa a imaginar, que Jesus chega com seus discípulos, olha aquela figueira linda, bonita, formosa, cheia de folhas verdinhas, E ele procura onde é que estão os frutos, onde é que está o fruto dessa figueira, e ela não tinha fruto. E a palavra de Deus diz que não era tempo de ter frutos. Então, como é que Jesus ia buscar, o fruto, sendo que não era o tempo de aquela árvore fornecer o seu fruto, Então, eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falou muito comigo, que nós temos que, como cristão, nós temos que ter fruto em todo o tempo, em tempo e fora de tempo, em época e fora de época, Quer dizer, Jesus esperava, que aquela árvore ela cumprisse uma função, que era dar frutos, não importasse o tempo, não importasse a época, Jesus foi buscar os seus frutos. E assim também é conosco, O Senhor falou muito forte comigo, que nossos frutos, eles têm que permanecer, nossos frutos que nós somos cristãos, nosso fruto que nós temos uma vida com o Senhor, que nós vivemos na palavra. Então, quer dizer, nossa vida ela tem que expressar o fruto daquilo que nós realmente carregamos conosco, que não tem que ser uma árvore só nas folhagens, tá lá bonita, tá lá verdinha, todo mundo acha lindo, mas cadê os frutos? Então, para nós como cristão, realmente é fruto em todo o tempo, em todo momento, em toda estação. Então, Jesus hoje ele olha e diz assim, deixa eu ver teus frutos, cadê teu fruto, Ou é só uma folhagem, Cadê, Cadê teu fruto no meio da tua casa? Cadê teus frutos no meio da tua família? Cadê teus frutos no meio da tua empresa, no meio do teu trabalho, no meio em que convive, no meio em que congrega, no meio em que habita? Cadê teus frutos, Pensa Jesus chegando para nós e olhando e perguntando, cadê nossos frutos? Onde estão os teus frutos, Acho interessante porque algum tempo atrás eu passei numa rua e tinha ali uma árvore toda sequinha, porque é inverno, Já tá bem friozinho aqui em Santa Catarina, bem friozão. E eu olhei, tinha lá no cantinho daquele galinho, tinha um fruto, Era uma goiabinha, já estava da época, já estava
pronta para pegar. Então, assim, eu me admirei muito porque a árvore estava seca, mas ainda estava dando fruto, né? E hoje eu estava meditando nessa palavra e o Senhor me trouxe muito forte, né? Quando que a árvore está seca, ela está sem folhagem, ela está sem aquela aparência tão bonita, né? Mas ainda a raiz ainda está alimentando a seiva, a raiz ainda está agarrada, né? Trazendo líquido, trazendo a água, né? Está sustentando ainda todas aquelas galhadas ao ponto de produzir frutos. Então, para nossas vidas, é que não importa o tempo, não importa a circunstância, às vezes vai estar seco, às vezes vai estar no meio da dificuldade, às vezes vai estar naquele momento de uma grande batalha, às vezes vai estar passando por um momento difícil, mas está dando fruto, né? Produz sempre, por quê? Porque a essência da árvore frutífera é o fruto, não são as folhagens. Quer dizer, para nós como cristão, a nossa essência, ela é transparecer Cristo, transparecer a palavra, a presença do Espírito, que nós temos uma vida em fé com o Senhor, né? Alimentada pelas nossas raízes em Deus, sempre com a seiva, sempre, né, regadinhos, onde a nossa raiz vai buscar lá na profundeza todos os nutrientes que nós precisamos, e a nossa raiz tem que ser em Deus, para que nós tenhamos folhagens e tenhamos frutos, né? Porque muitas vezes o Senhor vai olhar para nós e vai perguntar: cadê teu fruto, né? Onde é que está o fruto? Então é só uma folhagem, é só uma aparência, é só uma aparência que eu sou cristão, é só uma aparência que eu sou bom, é só uma aparência que eu realmente, né, eu sou caridoso, né, que eu faço uma caridade, é só uma aparência, eu estou fazendo isso por quê? Né? Porque eu quero mostrar minhas folhagens, né? Então muitas vezes o Senhor vai chegar para nós e vai dizer: eu quero ver teus frutos, eu quero ver teus frutos. E aí quem sabe você vai dizer: mas Senhor, eu estou passando uma dificuldade, Senhor, o momento está difícil. O Senhor vai dizer: tem que dar fruto, porque eu tenho alimentado toda a tua árvore, toda a tua seiva, eu tenho regado a tua árvore para dar fruto. Então que seja essa palavra, né, a nossa vida seja renovada no Senhor, onde nós vamos buscar, não através da folhagem, porque a folha da árvore, ela não sustenta a árvore. O que sustenta a árvore é a raiz, é o que busca lá no solo o nutriente, é o que busca água, né? É o que forma a seiva. Então que seja para nossas vidas, né, que vamos buscar no profundo, lá naquela graça do Senhor, né, o sustento para nós produzirmos, né, folhas, frutos, mas principalmente que possamos em todo tempo, em todo momento, declarar, né, que nossos frutos estão em Deus, que nós temos sim produção de frutos bons, que somos produtivos, que somos árvores de Deus, que temos vida com Cristo e que temos presença do Espírito para sustentar nossas raízes todos os dias. E se tiver algum mal nessa árvore que não está produzindo, nós vamos chamar o Espírito Santo de Deus e vamos pedir: Senhor, arranca tudo aquilo que está impedindo de eu ter frutos, onde muitas vezes eu tenho folhagem, eu tenho uma aparência, mas os meus frutos não são verdadeiros. Então o Espírito Santo de Deus, ele faz uma obra perfeita em nós. Então é lá no profundo, é lá no secreto, é lá onde ele tem que mover, onde ele tem que mexer, onde ele tem que revirar, onde ele tem que botar nutriente para a nossa terra produzir, e que as nossas raízes em Deus, elas nos tornam pessoas muito melhores. Podemos ter folhagens bonitas, folhas lindas, aparências lindas, mas nós também temos a essência, que é o fruto da presença do Senhor, que é aquilo que nós produzimos por termos Cristo na nossa vida, por termos a presença do Pai e do Espírito Santo, que nós vivemos uma vida, né, dependentes do Senhor, mas principalmente, né, regados pela palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Senhor, essa palavra, Senhor, tu falou tão forte comigo. Senhor, nós não queremos viver de aparências. Nós não queremos, Senhor, meu Deus, sermos árvores, Senhor, também árvores secas, Senhor, danificadas pelas tempestades, Senhor, pelos vendavais. Nós queremos, Senhor, produzir folhas lindas, Senhor. Queremos estar avivados, revivados, Senhor, meu Deus, cheios de vida. Queremos dar fruto, queremos ver nossas raízes fortes. Queremos ser árvores frutíferas em todo o tempo, em todo lugar. Em nome de Jesus, Senhor, nos fortalece em Deus, para que todos os
os dias sejam gerados em nós o fruto que o Espírito Santo de Deus mora em nós, o fruto que o Senhor fez uma obra em nossas vidas, o fruto que nós nos alimentamos da palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Palavra de exortação, né? Mas que traga vida, vida em abundância. É tempo de nós orarmos e dizer: Senhor, me aviva, reaviva. Senhor, me motiva para que eu possa dar bons frutos, que possa sustentar, trazer sustento, que eu possa ser também, né, um canal de bênção para aqueles que nos ouvem, para aqueles que estão na nossa volta, para aqueles que nós convivemos. Amém? Glória a Deus. Fique na paz.